Meus irmãos, amigos, a paz do Senhor Jesus, estamos hoje com a nossa primeira edição do programa EBD em Família. Tivemos na semana anterior, semana passada, o nosso programa piloto em fase experimental e hoje oficialmente inauguramos a nossa primeira edição do EBD em Família. Hoje, lição de número 12, que será ministrada dia 19 de junho de 2022. E vai tratar sobre a bondade de Deus em nos atender. O texto áureo diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículo 11. A verdade prática diz assim: Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Dentro dessa proposta, temos a leitura bíblica em classe, a qual está baseada toda a nossa lição. E se você puder, a hora que tiver um tempinho aí, mas não fique desligado, se conecte aqui agora, em Mateus capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 20. E os objetivos de cada tópico da lição: o primeiro objetivo principal é compreender o significado da bondade de Deus. O segundo subtópico é conscientizar de que só existem dois caminhos, não há uma terceira possibilidade. E terceiro ponto é advertir contra as mentiras dos falsos profetas. Dentro dessa proposta, eu, evangelista Alexandre Munhoz, juntamente com meus companheiros, professor irmão Fábio e Romário, estaremos aí, tópico a tópico, expressando e também aplicando algumas verdades da palavra do Senhor. O nosso primeiro tópico, ele vai tratar sobre a compreensão da bondade de Deus. Existem expressões na Bíblia, em especial no texto que nós vamos aqui discorrer, da nossa leitura bíblica em classe, que indicam que Deus é bom. E no primeiro ponto, nós vamos definir essa bondade à luz das Escrituras Sagradas, em especial, no comentário do nosso professor, o nosso diácono irmão Fábio Júnior, que está aqui já do nosso lado, e estará aí abordando em que consiste essa definição da bondade de Deus. E vamos para o comentário. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Prazer estar aqui novamente com todos vocês. Espero que estejam todos bem. Então, meus irmãos, nesta lição, iniciando aqui, falando sobre a bondade de Deus. Nós vamos abordar esta bondade de uma forma geral, um aspecto mais geral, para depois compreendê-la, a bondade de Deus no aspecto bíblico e teológico. De forma geral, conforme o nosso próprio comentador vem trazendo para nós, a bondade, ela é descrita como sendo um princípio mais elevado da moral humana. A moral, nós sabemos que é um conjunto de comportamentos, Então, o conjunto de comportamentos e de atos que são praticados na sociedade é definido como moral, de forma geral e ampla. E entendendo a bondade como o princípio mais elevado, significa dizer que os comportamentos humanos, para serem aceitos ou para serem desejados, ele precisa observar os princípios da bondade. A bondade, ela precisa ser orientadora desses princípios. E nós entendemos que isso existe mesmo fora da cultura cristã, que é o nosso caso. Então, é desejável que, ao se comportar, ao praticar atos, os homens, aqueles que desejam agir dentro daquilo que é esperado pela sociedade, eles precisam praticar esses atos orientados pela bondade. No que diz respeito aqui, já entrando no aspecto bíblico e cristão, o nosso comentador traz uma informação muito importante que nós vamos tentar esclarecer para todos vocês aqui, é que a bondade ela é um atributo de Deus. Ele coloca essa frase nos termos que eu estou dizendo aqui, mas não do homem. A bondade, um atributo de Deus, mas não do homem. É interessante nós observarmos aqui que quando o comentador pontua nesses termos aqui, ele está tentando nos informar
que a bondade ela não é praticada pelo homem no contexto em que se encontra o homem com uma natureza pecaminosa após a queda, após o primeiro pecado. O homem não pratica a bondade como algo natural. Não é da natureza humana a prática da bondade. Nós somos inclinados naturalmente, após o pecado, para a prática daquilo que não é bom. Nesses termos, Paulo escreve aos Romanos, e é mencionado aí na sua lição, você pode conferir, Romanos capítulo 7, versículo 18, Paulo diz que, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Isso mostra que o homem é naturalmente inclinado àquilo que não é bom, e isso é uma consequência direta do pecado. É interessante notar que não é que o homem foi feito para o mal ou com uma natureza voltada para a prática do mal, mas o pecado ele deturpa a natureza humana e agora o homem, em condição de pecado, ele não é inclinado naturalmente para aquilo que é bom. Diante dessa constatação, Jesus, ele naquela conversa que teve com Nicodemos, ele fala acerca do novo nascimento. Nós temos a oportunidade de ver isso e você pode conferir na sua Bíblia, no João capítulo 3, versículo 3. Você vai encontrar lá uma conversa franca de Jesus com Nicodemos e ele diz que para Nicodemos que para o homem é necessário nascer de novo. E esse novo nascimento, dito por Jesus ali em forma de uma metáfora, esse novo nascimento significa justamente uma nova alteração na natureza do homem. Talvez o termo correto não seria nova alteração, mas uma restituição da natureza pendente para o bem que o homem tinha outrora antes da prática do pecado. Então, uma vez o homem nascendo de novo, agora ele começa a se inclinar novamente em Cristo para a prática do bem. Mas é interessante perceber que essa bondade, por mais que o homem agora em Cristo seja capaz de praticar, essa bondade ele só é capaz de praticar porque Cristo o habilita a isso. A natureza dada ao homem por Cristo, após o reconhecimento do sacrifício da cruz, faz com que o homem, que antes não era capaz de praticar voluntariamente atos de bondade pela sua própria natureza, agora o faça por graça e não por merecimento. Muito bem ponderado pelo professor Fábio Júnior, né? Temos aí um texto bíblico em Gênesis, na formação, na criação, no projeto divino que o ser humano é imagem e semelhança do Senhor. Ele declara: façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. E quando ele faz essa importante declaração, e no capítulo 2 de Gênesis trata ali detalhes dessa formação, desse propósito da Trindade em formar alguém à sua imagem e semelhança, ele sopra o fôlego de vida e o homem passa a ser alma vivente, significando e identificando que o ser humano, em sua essência, ele tem alguns dos atributos que Deus, em sua soberania e bondade, compartilha com o ser humano para que este seja sua imagem e sua semelhança no aspecto de características próprias. Muito bem colocado aqui, né? O pecado deturpou isso, mas hoje nós temos acesso irrestrito a tudo aquilo que vem de Deus para nós, como uma fonte que jorra através do precioso sangue do Cordeiro e aplicado pelo Espírito Santo. Mas muito bem, no segundo subtópico nós temos aqui a bondade de Deus no aspecto bíblico. Dentro da proposta das Escrituras, nós vamos também ouvir o professor Fábio Júnior tecendo aqui as suas considerações e aplicando alguma coisa para você que está nos assistindo aí. Então, meus irmãos, obrigado, pastor, dando continuidade aqui. A bondade de Deus no aspecto bíblico. Então, o que seria a bondade de Deus no aspecto bíblico? É interessante dizer que a bondade de Deus, assim como qualquer outro atributo, não define Deus. Deus é um ser indefinível, mas é um atributo que compõe a sua essência, a bondade de Deus. Nós vemos em Efésios, capítulo 2, versículo 10, um texto que é muito significativo para esse tema que nós estamos estudando. Eu vou reproduzir para os irmãos aqui, que diz o seguinte: porque somos feitura sua,
criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Esse texto, ele nos mostra que as boas obras, em um dado momento da história, em um dado momento da eternidade, Deus, ele preparou para que nós, enquanto seres humanos, andássemos nas boas obras, ou seja, praticássemos atos de bondade. Não há relato algum bíblico, e não poderia ser diferente, de boas obras preparadas para Deus andar nelas, porque Deus é, por essência, bondade. Mas nós, seres humanos, é como se recebêssemos dele uma delegação para praticar as boas novas. Então Deus, na sua onisciência, ele nos faz seres humanos, constrói as boas novas, nós poderíamos pensar como um caminho, e nos coloca nesse caminho para que nós andemos nelas. É importante esse versículo e esta abordagem, porque nós percebemos a partir daí que se mesmo nós praticando atos de bondade, e ainda que pratiquemos, estando em Cristo, ainda assim esses atos de bondade jamais será mérito nosso. Porque até esses atos de bondade, eles foram criados em algum momento por Deus e colocados à nossa disposição para que nós pudéssemos praticá-los. Então Deus, ele é bom por natureza. Quando eu digo que alguém é bom por natureza, eu estou dizendo, é o mesmo que dizer que esta pessoa ou este ser, ele é da sua essência bondade. Se você tirar tudo daquela pessoa ou daquele ser, a bondade ainda reside, porque é da sua essência bondade. Então, como nós falamos anteriormente, no tópico anterior, do ponto anterior, nós não somos da mesma natureza que Deus no momento em que nós participamos da queda ou herdamos o pecado de Adão. Mas em Cristo, agora passando pelo novo nascimento, nós recebemos novamente a oportunidade de sermos inseridos nesse contexto da prática das boas obras para que nós possamos andar nelas. É interessante notar que nós estamos aqui em um trimestre que trata dos valores do reino de Deus, né? Os valores do reino de Deus. Já percebemos em lições anteriores que vários desses valores vêm sendo disseminados nas nossas escolas para que nós possamos compreender qual que é a profundidade e como é que aquele que pretende ingressar no reino deve se portar. E a bondade para com o próximo também se enquadra nesse aspecto, até porque o próprio Deus, ele é o nosso maior exemplo de bondade, ao entregar o seu próprio filho para morrer na cruz por aqueles que naquele momento ainda não queriam nenhum compromisso com ele. Ele faz isso voluntariamente por todos nós. E isso é um maior ato de bondade que nós temos como exemplo na nossa vida. Muito bem posicionado aí pelo nosso professor Fábio, esse subtópico 2, a bondade de Deus no aspecto bíblico. Dando uma pausa aqui, dentro da lição, eu quero mandar um abraço para todos os irmãos da família Éfeso, em especial aqueles que já se expressaram, já chegou até nós a notícia que estão aí acompanhando o EBD em Família, a irmã Esther, tem também o irmão Edson, caminhoneiro, tem também outros irmãos que no decorrer da lição, você vai deixando o teu comentário aí, você que está ao vivo aí, vai deixando o teu pedido de oração, que no final desta ministração de aula, nós estaremos orando, abençoando a tua vida. E se está sendo bênção, compartilhe, convide alguém para se inscrever no canal do YouTube e com certeza estamos fazendo a obra de Deus. Queridos, vamos aí para o subtópico de número 3. O subtópico de número 3 vai abrir um leque e vai falar sobre a bondade de Deus teologicamente falando. A teologia, ela é uma matéria que estuda as coisas sobre Deus e que abre-se um leque. E dentro desse tópico, subtópico 3, diz assim: é amplo e envolve santidade, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. E dentro desse subtópico 3, nós também vamos ouvir o professor irmão Fábio trazendo riquíssimas lições para nós neste momento. Obrigado, pastor. A bondade de Deus no aspecto teológico. Nós podemos sintetizar este tópico dizendo que a bondade de Deus no aspecto teológico significa dizer
que apenas o Deus da Bíblia é bom em essência. Como nós já comentamos anteriormente, esta bondade nos alcança e esta bondade também nos orienta a praticar atos de bondade. Uma vez recebida de Deus esta bondade, cabe a nós também, no contexto da promoção do Evangelho, da conciliação, levar a bondade também a outras pessoas. Agora tem um versículo que está envolto nessa discussão da lição que estamos tendo aqui, que é o versículo 12 do capítulo 7 de Mateus, que eu gostaria de reproduzir para os irmãos por conta da sua significância para os nossos propósitos aqui. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Quando nós fazemos a leitura corrida do capítulo e desses versículos que norteiam a nossa lição, aparentemente esse versículo está descolado da discussão que é travada por Jesus aqui neste ensino do Sermão do Monte. Mas quando nós lemos este versículo dentro desse contexto de bondade, nós podemos perceber que a bondade de Deus não está para servir a um projeto egoístico meu. Quando Deus dispensa bondade para comigo, Ele espera de mim, enquanto participante do reino de Deus, enquanto alguém que já se apropriou dos ensinos e dos princípios que foram desenvolvidos por Ele nesse mesmo discurso do Sermão do Monte, Ele espera que eu também pratique atos de bondade aos outros, assim como eu queria que os outros, ou como eu quero que os outros pratiquem comigo. Para ilustrar e entender esta ideia que Jesus desenvolve aqui, mas está permeada por toda a Bíblia Sagrada, inclusive no Antigo Testamento, a vida de José é essencialmente isso. Ninguém nega que José foi muito abençoado por Deus. Ele passou por muitas provações, mas ele sempre foi fiel a Deus e chegou um momento da sua vida que veio uma retribuição muito boa. Inclusive, geralmente é dado muita ênfase à parte da retribuição de Deus na vida de José e não em outros aspectos que talvez seriam mais significativos para a nossa vida cristã. Nós percebemos que José, enquanto um grande intérprete de sonho, no primeiro momento ele não interpreta o seu sonho. E quando ele entende o propósito de Deus, quando ele entende que Deus colocou ele naquela situação como governador do Egito, não para um propósito egoístico, mas para servir a toda uma nação e o mundo da época, para salvar os seus familiares, a sua família da fome, quando ele entende isso, ele se rende aos pés do Senhor e compartilha daquela bondade recebida. Então, quando nós lemos, retorno aqui ao versículo 12, que diz que nós devemos fazer aos homens aquilo que gostaríamos que Ele nos fizesse, isso é o reflexo que se espera, que Deus espera de nós, que se espera que exala, que parta de nós assim que nós nos tornamos participantes dessa bondade. Assim que as dádivas de Deus recaiam sobre nós, nós possamos também distribuir essa mesma bondade àqueles que estão próximo ao próximo, nos termos da parábola do bom samaritano. Muito bem, para fechar esse primeiro tópico, eu quero destacar aqui uma ideia, uma frase que eu anotei aqui, que diz assim, certamente uma pessoa que admita que um pai dá aos seus filhos boas coisas, embora seja esse pai um ser humano cheio de limitações e às vezes, com a sua natureza ruim, tendenciosa para fazer o que é ruim, nós, quando entendemos que esse pai dá coisa boa aos vossos filhos, quanto mais Deus, que é plenamente, totalmente bom, dará coisas extraordinárias aos seus filhos. Vamos chamar um rápido intervalo, não saia daí e já voltamos com o tópico 2.